Olá, estudantes do ensino fundamental, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 30 do Laboratório de Ciências. Na aula de hoje, nós vamos identificar a transpiração vegetal. Nós vamos perceber através de um experimento que as plantas elas também transpiram. Nós, quando ficamos no sol, realizamos uma atividade física, enfim, nós transpiramos. É uma medida no nosso organismo de baixar a temperatura dele para manter sempre estável. As plantas fazem a mesma coisa. Elas liberam água, elas liberam líquido de algumas estruturas nas folhas, que nós logo vamos comentar, com o objetivo de reduzir a sua temperatura também. Então, se elas estão num ambiente muito quente, com a temperatura muito elevada, elas realizam essa transpiração que baixa a temperatura delas. E elas podem manter as funções normais do organismo delas. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje é entender a importância desse processo de transpiração para as plantas e conhecer como ocorre a transpiração vegetal. Os materiais são muito simples. Nós vamos precisar de uma plantinha, então uma palmeirinha que eu tenho aqui, enfim, plantinha ornamental de dentro de casa, de fora de casa, enfim, qualquer plantinha, um saco transparente, uma sacolinha transparente e um pedacinho de barbante. Nós vamos usar um pedacinho, 10 centímetros, 15 centímetros. Qual o procedimento para nós fazermos o nosso experimento de hoje? Simplesmente colocar o galho, um dos galhos da planta, se ela for maior, ou ela como um todo, que vai ser o nosso caso, dentro desse saquinho transparente. E nós vamos em seguida amarrar a abertura dele aqui embaixo. Então nós vamos fechar esses ramos da nossa plantinha, deixar ela fechadinha aqui dentro. Cortamos um pedacinho do barbante e vamos amarrar a nossa plantinha aqui. Não amarra muito forte, porque depois você vai precisar tirar, senão a mãe, a esposa, no meu caso, ou a tia de vocês, a avó de vocês vai ficar chateada. E agora nós simplesmente vamos colocar esse nosso vasinho no sol, em torno de 15 minutinhos, e depois nós voltamos para observar o que aconteceu. Então vamos pausar um pouquinho, deixamos essa nossa planta no sol e depois retornamos. Certo, deixei ali no sol, agora vamos esperar uns 15 minutinhos. Enquanto nós esperamos, vamos tentar entender o que ocorre, por que isso ocorre, o que a gente vai observar daqui a pouco. Por que ocorre a transpiração das plantas? A transpiração ocorre em qualquer parte da planta que esteja acima do solo. Entretanto, a maior parte da transpiração acontece nas folhas. Por isso que nós pegamos uma grande quantidade de folhas ali e nós envelopamos ela e deixamos ela no sol. Porque nós queremos perceber esse processo de transpiração de maneira rápida. A maior perda de água ocorre pelos estômatos, que são pequenas aberturas circuladas por células guarda situadas na epiderme das folhas. Então, na última camada, na camada superficial das folhas, chamada epiderme, é onde vai se localizar esses estômatos, essas pequenas aberturas. Nós já vamos falar sobre esses estômatos, ver uma imagem deles. Uma pequena parte da água é também perdida pela cutícula e pelas lenticelas. Cutícula da planta vai ser uma região mais impermeabilizada. Por isso que ela vai perder uma quantidade bem menor de água. É como se passasse um esmalte em cima da folha. Ela fica impermeabilizada, ou uma espécie de cera, um óleo ali, que impede a perda excessiva de água. Então, plantas que vivem geralmente em áreas externas,
com uma grande incidência de luz solar, elas têm essa cutícula sobre as suas folhas, justamente para perder menos água quando ficarem expostas à luz do sol. E o que são as lenticelas? As lenticelas são encontradas nos troncos de algumas árvores. Elas são essas pequenas estruturas que estão ligadas ao interior do tronco, ao interior do caule da árvore. E por ali ela vai perdendo pouca, mas ela vai perdendo água. Nós temos então, essa seria a epiderme de uma folha. A folha foi cortada e observada em microscópio. Nós temos as células que compõem essa folha e nós temos a epiderme dela. Essa epiderme, ela tem as células chamadas de células guarda. São essas duas células grandonas aqui. Elas são circulares. Quando elas ficam cheias, elas abrem um espaço no meio delas. E esse espaço central vai ser chamado de estômato, por onde a planta vai realizar as trocas gasosas. Então, nos estômatos entra gás carbônico e sai oxigênio no processo de fotossíntese das plantas. Então, elas precisam ter os estômatos abertos para entrar gás carbônico e sair oxigênio. Lá dentro vai ocorrer as trocas, as trocas gasosas e a formação do açúcar da planta e a liberação desse oxigênio, que vai sair também pelos estômatos. Junto com esse oxigênio sai uma pequena quantidade de água, então vapor d'água. Só que como são muitos estômatos espalhados numa única folha, a planta acaba perdendo uma grande quantidade de água. Quando os estômatos eles perdem parte do líquido, essas células elas perdem parte do seu líquido, elas acabam fechando os estômatos. Então varia dependendo da temperatura, da incidência solar. Plantas que precisam armazenar uma grande quantidade de água, elas geralmente deixam os estômatos abertos à noite, porque à noite a temperatura vai ser mais baixa e eles vão perder menos água para o ambiente. A abertura e o fechamento dos estômatos está diretamente relacionada com o processo de transpiração. Quando o estômato fecha-se, ocorre a diminuição da perda de água pelas folhas, que a gente comentou agora. O estômato fechou, vai deixar de liberar oxigênio para o meio ambiente em partes, mas também a planta vai deixar de perder água. Entretanto, ao se fechar, o estômato impede a entrada de gás carbônico, o qual é fundamental para a realização da fotossíntese. Se fechou o estômato, impede a perda da água, mas o estômato fechado impede a entrada de gás carbônico e a planta não consegue fazer a fotossíntese. Então, ela precisa ter os seus estômatos abertos. Para resolver essa questão, algumas plantas realizam suas trocas gasosas durante a noite. Então, o que a gente comentou, a temperatura está muito elevada, tem muita incidência de luz solar, as plantas vão fechar os estômatos e vão dizer assim, não vou realizar fotossíntese agora. Ela deixa para realizar fotossíntese próximo ao anoitecer, onde a temperatura já vai baixando. Algumas delas têm essa capacidade, outras não. A transpiração também é importante para garantir a circulação de seiva bruta no corpo da planta. Uma teoria chamada de tensão-coesão. Então, para transportar a seiva bruta através do corpo da planta, precisa ocorrer essa transpiração das suas folhas. Nós já vamos mostrar numa imagem como que isso acontece. E de acordo com essa teoria, a água do xilema é praticamente puxada para repor a água perdida na transpiração. Então, mais ou menos é esse processo aqui, a transpiração. Tensão, coesão, essa teoria diz que a transpiração das folhas
de uma planta vai fazer com que a água seja sugada pelas raízes e transportada através do caule até novamente se estabelecer nas folhas dessa planta. É como se fosse, entre aspas, um canudinho. Nós temos uma folha ali com seus estômatos abertos, perdendo uma grande quantidade de água no processo de transpiração, tentando baixar a temperatura da folha ali para ela não queimar. Nessa perda d'água, é como se alguém estivesse sugando a água que vem lá do caule, lá do xilema. Então, a água novamente entra pelas raízes, é absorvida pelas raízes e segue esse caminho até sair na transpiração. Então, é literalmente não, mas enfim, é como se estivesse sendo puxada por um canudinho a água através do xilema das plantas, certo? Vamos buscar lá a nossa plantinha, ver se já deu certo o processo de transpiração. Ela ficou aí uns 10 minutinhos mais ou menos, não chegou a dar 10 minutos ainda, ali no sol, e nós já vamos conferir se deu certo esse processo de transpiração. Nós trazemos aqui para observar ele, tá certo? Já voltamos. Pessoal, voltamos então, coletamos a nossa plantinha novamente. Ela ficou um pouco mais do que uma meia hora no sol. O sol ia, o sol sumia, o sol vinha, o sol sumia, o sol vinha, o sol sumia. Tinha muitas nuvens no céu hoje. Então, para dar um efeito mais legal, a gente deixou um tempo um pouco maior. Mas vocês já conseguem notar que o nosso pacotinho aqui, embalando a nossa planta, ela tem umas pequenas gotículas de água que evaporaram da transpiração da planta. Então ela ficou exposta à luz solar, ela começou a perder água. O objetivo da planta era reduzir a sua temperatura, a temperatura das suas folhas. Então ela foi transpirando desse modo aqui, os estômatos dela estavam abertos, porque ela estava fazendo fotossíntese, enfim, e ela começou a perder água. Nessa perda da água, ela começou a absorver a água dos musgos, no qual ela está aqui, e essa água compõe a atmosfera. Só que como nós estamos num ambiente fechado, nesse caso aqui, nós colocamos um plástico ao redor dela, a atmosfera ficou limitada. Quando ela começou a transpirar, ela retirou a água daqui de fora e adicionou dentro dessa atmosfera limitada aqui. Essa pequena porção de atmosfera, que em grande quantidade, começou a condensar nas extremidades do nosso pacote. Então nós conseguimos perceber essas pequenas gotículas de água se formando aqui, que são decorrentes da transpiração da planta. Quanto mais tempo nós deixarmos ela exposta no sol, maior vai ser a quantidade de vapor d'água que ela vai liberar e maior vai ser a quantidade de gotículas de água que condensarão aqui no nosso experimento, tá certo? Pessoal, esse foi o nosso experimento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida com relação aos materiais, enfim, ao método, retoma o vídeo, assista ele novamente, vê a parte dos materiais ali, reproduz em casa para vocês poderem explicar para os pais de vocês, para os tios, para os avós, enfim, que as plantas também transpiram. Não somos apenas nós, animais, que transpiramos. As plantas também realizam um processo de transpiração para controlar a temperatura das suas folhas, do seu organismo como um todo. Legal? Nos vemos no nosso próximo experimento, pessoal.